Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria tê-los mais uma vez conosco no canal ADMP TV. Esse canal que é uma fonte de bênção para as nossas vidas. Aliás, já queremos começar dizendo que se você está aqui pela primeira vez, não perca tempo, inscreva-se já. Neste canal você vai encontrar cultos ao vivo, eventos, pregações, louvores, estudos bíblicos e muito mais que irão com certeza edificar a sua vida. Queremos também pedir para que você nos auxilie compartilhando esta aula com o máximo de pessoas que você puder. Envie através de suas redes sociais, deixe o seu like, ele é muito importante para nós, o seu comentário e, claro, não se esqueça de orar por esta obra. É um prazer tê-los aqui. Estamos nesse trimestre estudando Aviva a Tua Obra, uma lição maravilhosa, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente na Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Então, bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, a lição de número 2, como nós já falamos aqui na abertura do programa, tem como título o avivamento no Antigo Testamento. Nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 34, versículo 10, uma parte do verso que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática nos diz que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Temos a leitura diária, que é um devocional baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical, e a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 29 ao verso 33, que traz aí a narração ou um trecho da história de um grande avivamento que houve sobre Israel na época do rei Josias. Muito bem, temos um plano de aula voltado para professor, se você tem, por acaso, material de professores, e é sempre importante lembrar que, independente se você é professor, aluno, é sempre bom ter em mãos aí lápis, caneta, papel ou mesmo um computador para fazer as anotações daquilo que você considera mais relevante. É bom deixar claro também que esta aula é uma introdução ao tema, não substitui em hipótese alguma o seu estudo individual e nem substitui a escola bíblica no domingo. Esta aula tem uma duração bem menor e vai apresentar alguns tópicos que podem ser melhor explorados ao longo da lição semanal, ok? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, é comum nós falarmos que no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo agia a conta-gotas, ou seja, nós temos uma maneira diferente entre a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, naquilo que nós dispensacionalistas acreditamos como o tempo da graça, e uma atuação distinta no Antigo Testamento dentro daquilo que nós chamamos de lei. Bem, na verdade, o Antigo Testamento não tem apenas a lei. Nós, repito, que dividimos a história bíblica em dispensações, a trabalhamos como dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e, finalmente, a lei. Durante esse período, mas mais notoriamente durante o período da lei, nós temos a atuação diferenciada, idiosincrática do Espírito Santo em alguns momentos da história. E a nossa revista traz para nós algumas situações que mostram que, mesmo que não de forma tão frequente, é possível você encontrar no Antigo Testamento manifestações de avivamento. Avivamento que produziram, como nós falamos na aula passada, mudança de vida, que é o natural fruto desse processo espiritual. Muito bem. Então,
nós precisamos entender que em todos os fenômenos que nós vamos trabalhar aqui agora, nós estaremos falando de avivamentos que vieram em uma, digamos assim, de forma binária. Qual seria essa binariedade? Primeiro, um cenário de profundo pecado, de grande degradação espiritual do povo de Deus, um cenário lastimável, e na sequência nós temos um profundo arrependimento, um coração contrito, sincero e quebrantado. Essa binariedade vai ser encontrada quase que na totalidade dos avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Ou seja, um povo rebelde, um povo incrédulo, um povo em pecado, que, devido às circunstâncias do momento, às crises que vieram pela permissão do Altíssimo, entendem o seu cenário de miséria, percebem como estavam em situação deplorável, se arrependem, com sinceridade buscam a Deus e, como consequência, experimentam o avivamento, ganham novamente a vida espiritual. Então é bem interessante você observar que a lição de hoje, ela pode ser trabalhada com essa binariedade: arrependimento, avivamento, contrição, derramamento do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Então, feito essas observações, o nosso primeiro tópico, ele vai trazer exatamente um panorama, ou seja, uma visão geral, um overview de alguns grandes avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Lembre que eu disse para vocês que nós não podemos confundir avivamento com necessariamente falar em línguas estranhas, pular, ser arrebatado, coisas afins. Então, muitas pessoas podem ficar confusas quando se fala em Antigo Testamento, pensando que os avivamentos significavam apenas esse tipo de sinal. Eu preciso reforçar com você aquilo que eu comentei na aula passada. O avivamento, ele traz alguns frutos que são gerais, como evangelização, oração, leitura da Bíblia, lembra disso? E arrependimento de pecado. Isso é que marca o verdadeiro avivamento. Todo o restante é enfeite, é acessório, que pode ou não acontecer. Então é importante que nós deixemos isso claro. Portanto, o primeiro tópico nosso nos relembra de alguns avivamentos. Primeiro, ele chama a atenção do avivamento que ocorreu no tempo de Moisés. Eu não diria que houve, no tempo de Moisés, um avivamento na perfeita acepção da palavra, e sim um livramento. Mas é interessante porque o povo de Israel, eles vivem uma espécie de avivamento social. Em que sentido eu estou dizendo isso? Porque, veja, após a morte de José, a Bíblia nos relata nos primeiros capítulos de Êxodo, o livro do Shemot, ou o livro dos nomes, que primeiro você tem a ascensão ao poder de um faraó que não conhecia José, que não conhecia os seus feitos. E segundo, o faraó que tinha preocupação com o crescimento demográfico do povo de Israel. Como recurso para controlá-lo, o que é que ele impõe para os filhos de Deus? Ele impõe uma escravidão severa, uma escravidão desumana. Então o povo amarga nessa escravidão 400 anos. 400 anos debaixo do poderio do Egito, sendo subjugado num processo de escravocrata. Muito bem. O povo ora, o povo suplica, pedindo libertação. A oração do povo de Israel era libertação. Perceba que esse avivamento destoa um pouco dos restantes que nós veremos na lição, porque Israel não estava em pecado. Quando você pega, por exemplo, as primeiras leituras que nós temos no Êxodo, você não vai encontrar nas páginas sagradas registro que o povo de Israel havia se corrompido, ou havia se misturado com os egípcios, ou havia adorado, se prostrado diante das divindades que o Nilo, ou as civilizações do Nilo, cultuavam. Não, você não vai encontrar isso, tá? Então, nós ainda percebemos que estamos diante de um povo que estava sofrendo por ocasião humana, ou seja, sofrendo por consequências
típicas da época, geopolíticas mesmo. Quer dizer, então, que o sofrimento não tem, nesse caso, uma causa espiritual. Evidente que ele tem uma permissão espiritual. Deus permite que o povo faça isso, né? Mas não é no sentido de castigar o pecado, como nós vamos ver nos demais processos. Mas o povo suplica a Deus. E a oração move o coração de Deus. Resultado, Deus levanta Moisés. A chamada de Moisés é bem conhecida. Nós sabemos que ele estava no Monte Horebe, à procura de suas ovelhas, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, quando ele encontra uma sarça, um tipo de arbusto bastante comum naquela região, e essa sarça estava incendiada. Observe que não é algo incomum no deserto a combustão de plantas, principalmente em épocas de calor excessivo. Entretanto, o que chama a atenção de Moisés é a forma como esse fogo atuava, o comportamento desta chama, porque ela ardia sobre a árvore, porém ela não consumia a árvore. Claro que quando você tem um processo milagroso como esse, você automaticamente entende que há algo diferente acontecendo ali. Moisés se aproxima e o que é que acontece? Ele escuta uma voz que diz: opa, espera aí, não se aproxime mais, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Tire essas sandálias em reverência. Bom, o restante vocês conhecem. Através de profundos sinais, nós temos aí Deus tirando o povo do Egito de maneira milagrosa daquela região. Repito, eu não classifico esse evento na Bíblia como um avivamento, mas certo é que é um grande livramento que tem sim nuances, características de avivamento. Agora, a segunda narrativa, esta sim, podemos classificar como um grande avivamento. Nós temos aqui dois processos que acontecem nos dias de Samuel. Primeiro, na sua juventude, esse jovem está num ambiente degradante. Os filhos do sacerdote Eli, que era a grande autoridade da época, eles são corrompidos. Ofni e Finéias usam o templo e as ofertas de forma voluptuosa, irreverente, profanando as coisas santas. Por outro lado, um líder fraco, porque Eli não conseguia articular diante daquilo que Israel estava vivendo e seus filhos como protagonistas. Resultado, a nação entra numa profunda penúria espiritual, uma miséria moral enorme. O povo se afasta de Deus, vive na perdição e aí levanta-se contra eles, com a permissão de Deus, os algozes de sempre. Nesse caso, um povo bastante conhecido que sempre foi um prego no sapato desse povo de Israel, os filisteus. Os filisteus tinham uma ascendência dos Enaquins, então eram homens preparados na batalha. A história diz que eram guerreiros que vieram de Creta, da ilha de Creta, e estavam treinados, acostumados a trabalhar, inclusive, com metais, o que era algo muito avançado nesta época. Portanto, eles sempre foram guerreiros bem avantajados fisicamente falando, e para começo de história, tinham um ódio mortal ao povo de Israel. Eles se acampam no vale de Afeca e o povo se acampa no vale de Ebenezer. E aí, o que é que acontece nesse processo? A história diz, a bibliografia bíblica nos diz que o povo de Israel vai lutar contra os filisteus. Eles acreditavam que teriam vitória porque já haviam obtido expressivas vitórias contra este mesmo povo durante o período dos juízes. Mas o que é que acontece? Eles sofrem uma pesada derrota. Resultado dessa derrota, na primeira vez que eles vão, 4.000 pessoas morrem. Eles se preocupam com aquilo porque era uma derrota inesperada.
Então, eles tentam fazer uma autoavaliação para saber o porquê que foram derrotados. E a conclusão que eles chegam é interessante. Alguém no meio da multidão grita assim: já sei, nós perdemos porque a arca do Senhor não está entre nós. Nós perdemos porque a arca da aliança não está no nosso meio. E alguém diz: é verdade, vá lá e busque a arca. Interessante, porque eles trazem a arca, o povo se alegra, faz uma enorme festa, ao ponto de que os filisteus, que estavam na parte de baixo do vale, quando escutam aquela festa, ficam preocupados e dizem: ai de nós, porque o Deus dos israelitas desceu no meio deles. E dizem: homens, pelejem amanhã como nunca, sejam homens da batalha. Ou seja, os próprios filisteus reconheciam a força do povo de Israel. Porém, o que Israel não sabia é que eles tinham perdido a graça de Deus. Eles acharam que o amuleto, a relíquia que eles haviam tornado a Arca da Aliança, era realmente a fonte de poder deles, e não o próprio Deus. Isso é uma lição profunda, porque nós precisamos entender que avivamento não vem por causa de um objeto que alguém porta, ou por causa de uma atitude de gesto que alguém faz. Não! Pode pegar paletó e jogar à vontade, pode vender água santa, pode vender óleo santo, pode querer inventar a campanha que for. Nenhuma relíquia, nenhum artefato, nenhum gesto específico promove avivamento. Na aula passada, nós vimos que o agente competente para promover o avivamento é o Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, pode ter a mesma estrutura, pode ter os mesmos bancos, posso repetir o mesmo gesto que pregador A, pregador B, posso jogar lenço, posso jogar água abençoada, posso fazer o que quiser. Não vai ter nenhum sinal, não vai ter avivamento. Pode ter emocionalismo, pode ter teatro, pode ter mera retórica humana, pode tudo isso acontecer, mas avivamento genuíno, não. Não há nada capaz de produzir a chama real, senão o Espírito Santo. E resultado, você já sabe, a relíquia estava ali, a arca estava ali, porém, ela não estava mais com o Espírito Santo. Não havia mais a presença de Deus no meio do povo de Israel. Eles perdem a batalha, quase 30 mil almas se perdem nesse dia. O que é que acontece? Ofni e Finés morrem na batalha. Eli recebe a notícia da morte dos filhos. Mas quando ele recebe a notícia da morte dos filhos, ele se entristece, evidentemente. Mas a pior notícia que ele recebe é quando chegam para ele e falam que a arca foi perdida. Quando ele fica sabendo que a arca foi perdida, ele tem a confirmação de que Deus não estava mais no meio de Israel. E aí qual é o processo? O que é que acontece? Com aquele susto e o pânico misturado, ele cai para trás, sua cadeira vira para trás com susto, ele já era um idoso, seu pescoço quebra e ele morre ali. A sua nora, que estava grávida, esperando uma criança, seu filho, quando ela gera, ela fica sabendo da morte do pai da criança, ela entra em trabalho de parto, a criança nasce e perguntam para ela antes dela morrer, porque ela morre após o parto. Qual é o nome que você dará ao filho? Diz, o nome será Icabô, foi-se a glória de Israel. Algumas versões diz Icabode, foi-se a glória de Israel. Ou seja, é um cenário de crise, é um cenário de profunda tristeza nacional, espiritual. Mas aí surge Samuel. E Samuel surge como um farol e exorta o povo ao arrependimento. Ele exorta o povo a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer sua situação. Veja só, a lição mesmo aqui fala, ó, Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Consequentemente, o povo se humilhou e buscou ao Senhor. E aí sim, aquele povo foi restaurado. Eles vencem mais uma vez.
Eles conseguem vencer o povo dos filisteus mais uma vez pelas mãos dos seus guerreiros e pela liderança de Samuel, porque agora havia um sentimento de contrição. Finalmente, nós chegamos no avivamento dos tempos do rei Josias. É interessante porque este avivamento é um exemplo de como a ausência do estudo da palavra de Deus promove frieza espiritual. Observe, a nação vive tempos sofríveis. Logo após o rei Ezequias, nós temos a ascendência ao trono de Manassés. Manassés foi um rei ruim com R maiúsculo, que construiu altares para ídolos, adorou falsos deuses, ergueu templos para deuses cananitas, ou seja, fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor. A descrição é temerária, diz que inclusive houve a queima de crianças, de filhos do povo de Israel, a esses demônios, como por exemplo Moloque, vivendo também de práticas ocultistas. Ele cai em desgraça, claro, Deus envia o exército assírio que o prende e o leva preso e ascende ao trono de Manassés, o filho dele, Amon. E Amon não parece ter entendido o recado, porque a palavra que marcou o governo de Amon foi corrupção. Amon foi extremamente corrupto. Foi tão corrupto que um complô, um motim de servos do palácio o mataram e colocaram no seu lugar Josias, que era uma criança nessa época ainda. Muito bem, foi o rei mais novo a ascender ao trono, um pré-adolescente. A história estima que Josias ascendeu ao trono com aproximadamente 15 anos de idade. E o que é que Josias faz? A primeira coisa que ele vai promover é uma limpeza no trono, uma limpeza no templo. Ele pede para quebrar os ídolos, pede para arrancar os altares aos falsos deuses. Enquanto estão no processo de limpeza do templo, ele encontra os limpadores, os faxineiros ali, encontram uma parte do livro da lei, provavelmente uma parte do Pentateuco. Eles pegam aquele achado e levam para Josias. E quando Josias recebe aquela palavra, ele fica tão feliz que ele pede para que o sacerdote Hilquias leia aquele livro na frente do povo. E ao ler a palavra de Deus, o povo se volta com o rosto em terra, com o rosto prostrado e adora ao Senhor. Aqui, mais uma vez, é bom nós ressaltarmos o seguinte: a história de Josias nos diz o quê? Que o verdadeiro avivamento nasce de um espírito, vou até mais grossinho aqui, de um espírito de arrependimento, e de estudo da palavra de Deus. Estudo da palavra de Deus. Amém? Muito bem. No tópico 2, nós temos um avivamento que corrobora com o que eu acabei de falar, que é o avivamento que houve nos tempos de Neemias. Veja, Neemias ele vive no período crítico do retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Ele estava ali no domínio do rei da Pérsia, Atarxerxes, que havia permitido que o povo retornasse, mas Neemias estava trabalhando na sua corte. Então chega para Neemias a notícia de que poucos haviam voltado. E os que haviam voltado estavam sofrendo. Que a cidade estava sendo reconstruída e que o templo havia sido reconstruído. Porém, as muralhas de Jerusalém ainda estavam derribadas e os seus portões ainda estavam queimados. Neemias então faz uma oração exemplar. A oração de Neemias,
que está ali no capítulo 1, no versículo 7 em diante, é uma oração linda, porque ela mostra como uma postura diferenciada de reconhecimento de pecados mexe com o coração de Deus. Ele ora dizendo: Deus, nós sabemos que pecamos contra ti, que erramos, mas lembre-se de nós, lembre-se das promessas que o Senhor fez para Israel. Não nos deixe perecer. Ele resgata da memória de Deus. É claro que Deus não se esquece, mas ele gosta de ser provocado por essa atitude do ser humano. Neemias provoca Deus, relembrando a ele as orações e as promessas de Deus para a sua vida. Então ele recebe a autorização de Atarxerxes para voltar para Jerusalém. E ali ele promove uma grande obra que não é fácil, ela é perseguida. Os inimigos se levantaram contra ele, porque é sempre bom deixar claro, igreja avivada, obra avivada não é sinônimo de facilidade. Em nenhum cenário que você estudar, vai ver que houve facilidade para uma igreja que estava experimentando ou estava em iminente experimentação de um avivamento. Não, você não vai ver isso. Sempre havia perseguições, sempre houve dificuldades, sempre houve lutas, porque a crise precede realmente o avivamento. Então, o que acontece? Neemias, ele sofre com Sambalate, com Tobias ali, que tentam causar motins, que tentam boicotar a construção dos muros, dos portões, mas ele vence a tudo. E no final, ele reúne a todo Israel de frente ao portão, com o portão das águas, numa praça de Jerusalém, em frente ao portão das águas. E ele primeiro diz para o povo: adore ao Senhor. O texto diz que o povo adora a Deus, que eles se prostram diante de Deus, diante daquele altar, daquela porta. Eles se prostram, colocam a boca no pó e adoram a Deus. Adoram a Deus. Por quê? Porque a adoração provoca avivamento. As pessoas pensam que avivamento é um processo mecânico, que é uma chave que liga e logo após ligar é que eu vou adorar. Não se esqueça, a adoração latreia, serviço. Você está prestando um serviço a Deus. A adoração é aquele louvor em palavras ou em cânticos que mexe com o coração de Deus. O povo se prostra para adorar a Deus e aí, logo após isso, há uma profusão de lágrimas e Esdras, sacerdote, pega o livro da lei e começa a ler. Ali é mais um exemplo de avivamento que vem pelo ensino da palavra de Deus. Ali, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Amém? Muito bem, meus irmãos, por último, nós queremos finalizar esta aula trazendo alguns pontos importantes que os avivamentos do Antigo Testamento nos colocam. Primeiro, é que avivamento possui uma relação intrínseca com a palavra do Senhor. Não adianta pintar paredes de cores diferentes, não adianta colocar gelo seco, não adianta ter os melhores instrumentistas, não adianta ter uma equipe de louvor afinada, um grupo teatral profissionalista, não adianta, se não tiver o ensino da palavra de Deus. Igrejas que abrem mão do ensino, do estudo da palavra, são igrejas que estão experimentando uma fantasia, uma miragem, uma ilusão de avivamento, mas que não é avivamento de verdade. Não provoca crescimento verdadeiro. Quantidade de pessoas não quer dizer avivamento. Quantidade de gente não quer dizer avivamento se não houver uma volta, um resgate às bases bíblicas. E é isso que o avivamento nos ensina, sempre, tá? Paulo diz
em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não existe sensacionalismo no avivamento. Não existe modismo, nem mero emocionalismo. Não. Há uma orientação de ordem, há um quebrantamento espiritual, há um espírito de contrição. Na aula passada eu mesmo disse a você que muitos autores que experimentaram períodos de avivamento dizem que o espírito de quebrantamento, de arrependimento de pecado na igreja era notável. E é claro que finalmente fica um alerta para todos nós. Quando falamos em estudar a Bíblia, em meditar, temos que tomar muito cuidado para não cair no formalismo. O que é o formalismo? É você achar que todo culto tem que ser extremamente formal, metódico, rigoroso. Essa tríade de palavras aqui, deve ser destacada para você, tá? Formal, metódico, rigoroso. São pessoas que acreditam que só a letra fria está ótimo, e não é verdade. Veja, a palavra de Deus associada com louvor e oração se complementam. Você não pode ter fanatismo, que é aquela pessoa que busca muito poder sem esclarecimento bíblico. Nem você pode ter o dogmatismo, formalismo, aquela pessoa que só se prende à letra do estudo e esquece a sensação de viver aquilo. O formalismo, ele olha de forma objetiva para o texto bíblico e não se mistura com ele, não adapta ele à sua vida, não coloca ele em sua existência. Isso é ruim demais. Portanto, nós precisamos deixar claro que quando Deus envia um avivamento, ele sensibiliza os corações. Nada de ficar preso a excessivas regras, preceitos, excessivos métodos. Claro, repito, há equilíbrio para tudo. Deus tem os seus dons para serem usados na igreja. Deus age de forma maravilhosa com o seu povo. E por isso, nós precisamos estar atentos para ter o discernimento do Espírito Santo, para saber aquilo que é meninice, aquilo que é formalismo e aquilo que realmente são manifestações sobrenaturais do poder de Deus no meio da igreja. Meus irmãos e irmãs, espero que esta aula tenha te ajudado, tenha te dado um norte para o seu estudo. Conte conosco sempre. Na semana que vem, estaremos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Até lá.